Oiê, eu me chamo João e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Qual que é a Fita. Eu vou começar o episódio de hoje já pesando o clima. Há alguns dias atrás eu andei muito pensativo sobre o João no trabalho e o João fora dele. Eu sou uma pessoa que trabalha bastante. Eu passo boa parte do meu dia trabalhando. Eu amo trabalhar com a internet, eu amo o que eu faço, e é por isso que eu, João, não vejo a hora passar. E por mais que eu ame tudo isso, eu também sinto muita falta de quem eu era. É muito engraçado eu falar isso pra vocês, porque quando eu não estou trabalhando, quando eu tô no meu descanso, eu me sinto um idiota, um inútil, uma pessoa não produtiva. Eu tô tão acostumado a trabalhar e a viver no automático que quando eu paro, eu me sinto culpado. E eu sou uma pessoa cronicamente online. E esses dias eu tava passando pelo Instagram e apareceu uma postagem com a seguinte frase: tem gente que perde a vida tentando construir uma. Minha cabeça durante o dia é muito agitada. Eu tenho que procurar ideias para o meu podcast, eu tenho que cuidar do meu programa de lives, eu tenho que cuidar da minha família, cuidar de mim, da minha alimentação, das minhas necessidades fisiológicas, ter que resolver problemas do trabalho também. Gente, é um turbilhão de coisas. E aí, quando chega no final do dia, que eu me deito na cama, é onde eu me sinto muito exausto. Agora, refletindo sobre essa frase, eu acho muito interessante como a gente sempre vive pro futuro. A gente se mata de trabalhar, adoece, cria traumas, mas mesmo assim a gente não valida as coisas do presente. Pode perceber que a gente passa aí durante o dia por 1 milhão de coisas e a gente sempre tá com a cabeça lá na frente. Ah, porque daqui a alguns anos eu vou ser rico, eu vou ser estável emocionalmente, eu vou ter a minha casa própria, eu vou ter um bom trabalho, eu vou me dar bem com os meus amigos, eu vou me dar bem com as minhas relações. Você já parou pra pensar que a gente quer as coisas de mão beijada, mas a gente não quer viver o processo? E é por isso que a gente não dá o devido valor pro hoje. Falando sobre esse assunto com vocês me fez lembrar sobre a época que eu era jovem aprendiz em um hospital particular. E eu fazia de tudo um pouco lá, desde a recepção, a parte administrativa e também um setor que a gente ligava para as ambulâncias para justamente transferir pacientes de hospital para hospital para fazer determinado exame específico. E eu lembro que era uma terça-feira à tarde, um sol bem quente, tava por volta acho que de uns 29, 30 graus mais ou menos, e eu conheci a família do seu Irã. O seu Irã era um paciente que precisava fazer ressonância magnética, mas no hospital que eu trabalhava não tinha, então a gente precisava transferir ele para outro hospital para poder fazer o exame. E eu lembro que durante esse tempo que ele ficou internado, eu acabei conhecendo a esposa dele que se chamava Margarete. Ela era uma mulher muito linda, muito chique. Eu lembro que ela se vestia em tons terrosos e usava muitos lenços. E muitas vezes o lenço estava na cabeça, no pescoço ou na bolsa. E os lenços não eram lenços comuns, eram aqueles lenços bem bonitos, sabe? Desenhados, com detalhes, com cores vivas. E eu lembro que ela era uma pessoa que gostava muito de conversar com as pessoas que passavam ali perto de onde o seu Irã estava deitado. E a salinha onde eu fazia as ligações para as ambulâncias, né, fazia a transferência de hospital para hospital, ficava pertinho deles. Até que ela começou a contar um pouquinho sobre a família dela e como era o seu Irã. Ela dizia que o seu Irã era o herói. Era o paizão da família, era uma pessoa que vivia pro trabalho, deixou muitas vezes de ir para compromissos de família para justamente ficar trabalhando, porque sempre quis dar uma vida boa, sempre quis que no futuro os filhos, os netos ficassem bem, sabe? Mas ela também disse que por mais que ele tinha todo esse combo, os filhos não tinham uma boa relação com ele. Seu Irã perdeu todo o processo de evolução dos filhos. Não esteve presente em eventos da escola e não esteve presente na formatura dos filhos. E Dona Margarete dizia que o que mais deixava triste era ver o marido deitado numa maca sem a presença dos filhos. Seu Irã tinha 71 anos, era administrador de empresas e sofreu um aneurisma dentro do escritório. Dona Margarete dizia pra ele parar de trabalhar porque ele não precisava mais. A empresa estava bem, os filhos trabalhavam na empresa por mais que não tinham uma boa relação e que ele já estava na hora de descansar. A maior preocupação de seu Irã era ir embora e deixar a família bem. E essa lembrança me faz refletir muito sobre a minha vida atual, onde eu sou uma pessoa muito ligada ao trabalho, uma pessoa que não descansa e que não tem tempo pra mim.
Como eu posso explicar pra vocês a sensação de estar no descanso, de se sentir um inútil, de se sentir não produtivo, de se sentir incapaz? Isso foi até um tema de terapia pra mim. Eu fiquei 1 hora conversando com a minha terapeuta sobre esse assunto. Eu cheguei a falar pra minha terapeuta que as pessoas sempre me elogiam pelo João profissional e nunca pelo pessoal. Eu cheguei a entrar em uma paranoia onde eu comecei a perceber que todo mundo me elogiava somente pelo que eu fazia. Nossa, João, você é uma pessoa muito incrível, seu programa é muito incrível, seu podcast tá incrível. Nossa, como você é uma pessoa muito criativa, muito inteligente. Mas e eu? Como filho, namorado, amigo? Sem brincadeira, gente, faz muito tempo que eu não escuto sobre isso. Sem brincadeira, galera, de um tempo pra cá, eu comecei a ter crise de identidade. Eu mesmo não sabia quem eu era. Então a minha terapeuta me aconselhou a desacelerar alguns dias da semana. Alguns dias eu vou trabalhar menos e investir mais em hobbies. Ela também disse que eu preciso reativar a memória que eu, João, guardei antes de começar essa loucura aí de ficar workaholic. Esses dias que eu ficar menos no trabalho vão ser os dias que eu vou fazer coisas que eu gostava de fazer. Isso vai me ajudando aos poucos a lembrar de quem eu era. E você que tá me ouvindo, se identificou com algumas coisas que eu disse? Então bora praticar juntos? No final de cada episódio eu vou colocar um exercício tanto pra mim quanto pra você que tá me ouvindo pra justamente a gente evoluir juntos. Então se você também passa o dia inteiro trabalhando, eu e você teremos uma missão. A gente vai pisar aos poucos no freio juntos. Então, durante o horário de trabalho, a gente vai separar pelo menos 1 ou 2 atividades aí durante o dia. A gente vai fazer algo que a gente gosta bastante. Isso pode ser uma leitura, escutar música, tirar um tempinho pra gente refletir sobre o dia, tirar um tempinho pra gente conversar com nós mesmos. Tem pessoas que são mais privilegiadas e trabalham home office, então conseguem pelo menos tomar um pouco de sol, respirar um pouco ar fresco. A conclusão que eu quero chegar é que é importante durante o dia, durante a rotina, durante o modo automático, a gente sair algumas vezes para desopilar. O trabalho, ele é muito importante para nós, mas as pausas durante o dia vão ser muito importantes para a gente. Espero que vocês tenham gostado do terceiro episódio do Qual que é a Fita. Se gostou, não esquece de seguir o perfil, de avaliar o programa, de curtir, de comentar e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Beijo e nos vemos na próxima fita.